Olá, amados, a paz do Senhor Jesus. Vamos à palavra do dia? Mas antes de meditar na palavra do dia, ou devocional do dia, como vocês queiram, eu gostaria de compartilhar com vocês um textozinho que eu vi ontem. Eu já gravei uma live, não ficou salva. Perdi o meu tempo aqui em pé, cansei as pernas e agora eu tô tentando gravar novamente, porque esse inimigo se levanta é pra cair, mas não foi inimigo não, porque nem tudo é inimigo. Fui eu mesmo que quando fui compartilhar, sempre dá um errozinho quando vai compartilhar, eu tenho que descartar pra poder ir. Aí dei 2 cliques, aí não ficou salvo, desapareceu. Mas é isso. Olá a todos, a paz do Senhor, bom dia, boa tarde, boa noite, independente da hora que você estiver assistindo. Então, hoje a palavra é para famílias, independente que estejam no segundo casamento, no divórcio, enfim, é para filhos, pais, e etc, etc. Aqui diz em Cantares 8, a partir do 5 ao 7, que é o texto que eu quero ler para vocês. Vocês têm uma Bíblia, peguem a palavra do Senhor e vamos meditarmos juntos, né? Porque vocês têm que acatar a palavra como Deus quer, não como eu quero, não como alguém deseja, mas como o Espírito Santo nos quer. Então, meditamos nessa palavra que o Senhor me deu já esta manhã para falar juntamente com vocês, ou compartilhar com o povo que assim precisa ainda aprender de fato, né? O povo que se diz de Deus ou o povo que não é de Deus, mas precisam aprender a palavra e deixar os seus erros, as suas falhas para morar no céu. Amém? Primeiramente, quero ler o texto que eu vi ontem no Facebook, que foi uma lembrança que apareceu, que eu mesmo compartilhei há 3 anos atrás, que dizia assim: estão divorciados? Mamãe, não fale mal do papai. Papai, não fale mal da mamãe. Não estraguem as imagens sagradas que eu tenho. Isso serve para quem vive junto dentro de casa, brigando com o outro. Isso acaba com a gente que é filho. Deus não se agrada disso. O texto diz mais: o ódio entre vocês para mim é tristeza, dor e solidão. Olha a maldição que a briga entre casais, entre pais sem sabedoria traz aos filhos. Traz tristeza, dor e solidão. Nesse momento eu já quero expulsar esse espírito das trevas, esse demônio de tristeza, de dor, de solidão, que tem rodeado a muitos servos de Deus também. Por quê? Porque muitos dão lugar para o inimigo. Então nem toda frase é para a gente compartilhar, nem todo texto é para a gente compartilhar, nem toda palavra é para a gente falar, nem tudo é para vermos. Então, juntos ou separados, vocês sempre serão os meus pais. Aqui é para todos os filhos essa palavra, para todos os pais que tenham sabedoria. O texto dizia: se estão divorciados, mas todos estão casados e ainda continuam com as mesmas picuinhas ou fazem as mesmas coisas. Que Deus dê sabedoria ao povo dele, que Deus dê sabedoria às famílias, que Deus dê sabedoria aos lares. Amém? Vamos ficar com essa palavra e se apegar com Deus e sermos melhores? E todo espírito de influência maligna sobre a minha vida, sobre a vida de muitos, caia por terra. Toda manipulação diabólica ou dos narcisistas, dos psicopatas, do que não convém, do que não presta, de gente ruim, né? Porque gente ruim só quer o que é ruim para os outros. Mas gente bom é igual a Deus, que é o melhor, porque Deus quer o melhor para nós. Então, Deus, como quer o melhor, Ele deixou a palavra para nos corrigir, para sermos melhores, para querermos o melhor para si e para os outros. Porque quem só pensa no seu umbigo, ele nunca foi um cristão. Precisa ter vergonha na cara e aprender a de Deus ser crente. Amém? Então, isso aqui fica para todos nós. Vamos parar de contenda, vamos parar de confusão entre as famílias, porque muitas das vezes a gente fica guardando picuinhas ou remorsos. Por quê? Porque os mesmos passaram. Às vezes nossos pais passaram por essas aflições, passaram por isso, que foi abandonado por pai e por mãe. Mas nesse momento eu quero quebrar toda e qualquer maldição da minha família, e você peça pela sua, porque eu não vou estar pegando guerra de ninguém que, né, desnecessária. Como eu puxei ontem o vídeo do pastor Marco Feliciano, ele falando que foi numa casa de uma feiticeira, né, tinha deixado a feitiçaria, mas a feitiçaria não tinha deixado ela. Graças a Deus eu nunca mexi com essa maracutaia, mas tem cristão que mexe com essas maracutaias e muitos obreiros e pastores não vê dentro da igreja, né? Às vezes se fazem de crente, de profetas, e é tudo da maracutaia, ou seja, tudo da feitiçaria, tudo espírito da adivinhação. Aí o diabo manifestou na filha da macumbeira, né? E aí ele falou assim: não sei, não queira saber como eu sei, só saiba de uma coisa: você era da macumbaria e a macumbaria não lhe deixou, então precisava ser liberta. Aí
havia manifestação dentro da casa por causa de maldição, disso e daquilo. E é verdade, muitas casas são amaldiçoadas, já vem do quê? Dos tataravós, dos avós, disso e aquilo. E toda maldição ou macumbagem que às vezes as pessoas da cidade mesmo jogam, né? Então por aí se tira. Mas maior é Deus do que os homens da terra, maior é Deus do que todo poder e influência maligna, do ocultismo, do que não convém, porque só há um Deus. E para ir para o céu tem que deixar todos os deuses. Amém? É isso que a gente tem que pregar, a palavra do Senhor e a palavra como ela é. Não dá crédito a ídolos, ao que não provém, ao profano. Oremos e vigiemos. Então, crentes que vivem iludidos com o que não presta, se converta, se arrepende dessas maracutaias para ir para o céu. Porque lá só entra lavado, remido pelo sangue de Jesus. Que o Senhor nos santifique e nos ajude a chegar lá. Como algumas pessoas, né, até falam assim, ai, talvez porque ela não tem isso ainda, isso ou aquilo, ficam julgando, né, a vida dos outros. Olha o que esse texto diz aqui, que pessoas, pais que causam contenda, ficam falando dos filhos, né, a mãe comenta mal do pai, o pai comenta mal da mãe, causa o que? Dor, solidão e tristeza. Está repreendido. Toda solidão, toda dor e toda tristeza da minha vida e da vida de muitos. Amém? Não quero isso para os meus pais, não quero isso para a minha vida, não quero isso para ninguém, porque isso não é de Deus. Deus não quer ninguém com tristeza, ninguém com solidão e ninguém com dor. Mas o demônio, ou seja, o inimigo das nossas almas, e os adversários que são usados por ele, porque dá lugar, é que querem. Pois eles que ficam com isso, né? Se eles não se arrependerem das suas maldades, das suas misérias, das suas invejas. Que Deus bote para quebrar em muitos, até líderes grandes que às vezes não querem ser corrigidos pelo Senhor. Mas a palavra aqui é de correção, principalmente para essas denominações muito tradicionais, que às vezes quer colocar um jugo nos outros sem ter jugo, viu? E o jugo às vezes é a boca, é a falta de sabedoria. Então muitas vezes eu até julgo com a minha vida. Ah, porque não tem nada. Ah, porque sei o que lá, não sabe a minha configuração. Aí meu pai diz assim, não tem hoje, mas vai ter. Se Jesus não voltar, vai ter. Então, toma, para os invejosos, para os sem sabedoria, os que falam besteira, os que julgam os outros. Por isso que eu digo, para falar da minha família, só eu devo falar. Eu, mas não quero que ninguém fale da minha família, porque eu viro uma leoa. Então a gente só fala nós que somos da família, que fala da família, né? A gente não deve aceitar ninguém outro falar, porque quem quer conhecer nós na íntima, nós no íntimo, é quem? Só quem nos conhece é Deus. Mas se a gente colocar, às vezes, um gravador, uma câmera, a gente vê quem é quem, né? Mas só basta que Deus veja e que Deus saiba de cada um. Porque o juiz é Deus e o advogado dos advogados é o Senhor Jesus. E justiça a gente nunca vai aceitar e nunca vai tolerar. Então, famílias, fiquem com essa palavra. Vocês divorciados ou vocês que estão ainda juntos, que vocês estão no primeiro ou no segundo casamento, tenham sabedoria para educar os filhos de vocês ou para criarem, para não trazerem tristeza, dor e solidão para os mesmos. E todo espírito de maldição, né, de palavra, de falta de sabedoria, que até às vezes a gente escuta, até nos púlpitos, pessoas com falta de sabedoria, porque às vezes tem as macumbagens, que muitos fazem, né, que é as macumbarias e feitiçaria. E quando é só as palavras, e quando não tem macumbaria e feitiçaria, são apenas palavras de pessoas, e muitos cristãos se agem dessa forma. Então vamos profetizar o que é bom para a vida dos outros. Vamos profetizar o que é bom, vamos abrir as portas, vamos abrir as mãos, porque é bom é trabalhar honestamente, bom é viver honestamente, andar em sinceridade, não na roubalheira, não mentindo, não isso, não aquilo. Porque bom é se esforçarmos. A paz do Senhor a todos, fique com Deus, quer saber da minha vida? Pergunte para mim, ok? Para Kessia. Então, fique com Deus, a paz do Senhor Jesus. E meditamos na palavra, né? Que eu já ia sair sem falar. Então, o texto é lá em Cantares 8, 5 a 7, que diz: o amor inalterável da esposa para com a esposa. Quem é esta que sobe do deserto e vem encostada tão aprazivelmente ao seu amado? Olha, ela vinha do deserto e ele avistou de longe e falou assim: quem é essa? Igual um Isaac quando viu Rebeca. Quem é, né? Moisés quando viu Zípora, pastora Zípora. Quem é essa? Eita glória! Debaixo de uma macieira, Jacó quando viu Raquel, eita, quem é essa? Né? Ela estava lá servindo algo, que era pastora também nos gados do pai dela, enfim.
Não vou entrar em detalhes em outro texto, só quer dizer assim que o texto aqui se referia ao amado, se referindo ao amado, ou seja, o marido como deve tratar a esposa e vice-versa, porque nós devemos também como mulheres serem sábias, né, tratar os maridos como Deus quer que tratem, honrar, respeitar e etc, etc. Então diz assim: debaixo de uma macieira te despertei, ali esteve a tua mãe com dores, ali esteve com dores aquela que te deu a luz. Olha isso, devemos honrar, né, nossos pais por isso, porque independente do que eles passaram ou do que eles são para nós, eles deram a vida, eles deram o melhor. Meus pais deram sempre o melhor que eles puderam dar, né, e dão até hoje, a mim e aos meus irmãos. Então, se eles deram o melhor, amém, glória a Deus. E aí devemos ser gratos, não é isso? E nós, como filhos, e um dia tiver filhos, vamos já ainda o melhor ainda, não é isso? Então, o 6 e o 7, que é a palavra que eu amo há muitos anos, que diz assim: põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte e duro como a sepultura. O ciúme, as suas brasas são brasas de fogo, labaredas do Senhor. As muitas águas não poderiam apagar esse amor, nem os rios afogá-las. Ainda que alguém desse toda a fazenda da sua casa por este amor, certamente desprezariam, porque o amor, ele vai acima de tudo e de todos. Mesmo que haja profecias, lá em Cantares está dizendo, mas o amor, ele vai além, ele ultrapassa as profecias. Então ficamos com a palavra do Senhor, porque é melhor ter amor de Cristo na prática do que ter cargo. É melhor estar com o amor de Cristo na prática do que estarmos em cargo sem amor. A paz do Senhor Jesus, ficamos com Ele, porque é Ele que nos ajuda, é Ele que nos ensina, é Ele que nos instrui e é Ele que nos orienta. E todo mal caia sobre a minha família e você peça pela sua, porque Deus é fiel para quebrar toda e qualquer maldição e toda falta de sabedoria das palavras e das atitudes. Amém. Porque maior é Deus do que o homem, maior é Deus do que o homem. Na Bíblia, assim, escrito está, Deus é maior. Vou te provar. O homem planta, Deus faz crescer. O homem rega, Deus faz viver. É isso que Jesus faz. Ele é lindo e maravilhoso. Ele sempre vai querer o melhor para os filhos que lutam para andar em obediência e agradá-lo. Amém? Porque ele é rei. E rei deve ser adorado, honrado, respeitado. Que nós possamos ser fiéis a ele. E possamos andar na presença do Senhor como ele deseja, como ele almeja. Deixando tudo que não convém para morarmos no céu. Amém? Que o Senhor venha nos fazer, aleluia, ou sermos como lhe apraz, orando e vigiando sempre, e amando uns aos outros na prática, em fidelidade e lutando para ser fiel.